Boa noite a todas e a todos. Mais uma live que a gente começa. A gente mudou o dia essa semana. Geralmente a gente faz a live toda quinta-feira, 7h30 da noite. Excepcionalmente, essa semana a gente mudou, porque a nossa convidada especial, doutora Dolaine, que vocês vão conhecer, daqui a pouco já entra na tela ela e o Luciano, nosso companheiro de live. Ela precisou, quer dizer, pediu para que a gente fizesse a live hoje, na sexta. Então, peço a compreensão de todos e de todas para que a gente possa discutir hoje um assunto muito legal. Sobre ética, sobre política, sobre fé, sobre cidadania, conceito de vida, tudo nós vamos discutir com a doutora Dolaine Coimbra, que ela é advogada, ela é agente pastoral e diretora da Caritas. Depois ela explica para a gente o que é, o que ela faz no dia a dia. Então eu queria lembrar você que toda semana a gente faz a live, cada semana um assunto, e já estamos na 15ª live. Já discutimos aqui sobre a pandemia, quando começou a pandemia a gente discutiu o tratamento com 2 médicos conceituados na região, discutimos a questão psicológica com uma psicóloga amiga nossa, a questão da automedicação, reeducação alimentar, atividade física. Trouxemos o professor Naline, que foi ex-secretário de Educação do Estado, que deu um show aí aqui de educação. Se vocês não assistiram a essas palestras, essas lives, está lá gravada no YouTube. Só clicar lá Caio Gaiani no YouTube, ou mesmo no Facebook, você vai lá na fanpage Caio Gaiani e assiste a live, muito interessante. E também falamos sobre economia com o professor Augusto, foi muito legal. E hoje a gente traz... lembrei, semana passada foi muito bacana, porque nós trouxemos 2 jovens aqui, um de 30 anos, outro de 18 anos, amigos nossos, e que eles discutiram sobre a presença da juventude na política e na vida social. E eles deram um show de conhecimento, foi uma surpresa para quem assistiu, e para a gente que estava aqui na live, e para mim, para o Luciano Malpelli. E cada dia, cada semana tem sido uma surpresa muito boa, porque o objetivo é levar conhecimento. A gente tem isso conosco, que é transmitir conhecimento, adquirir conhecimento com os convidados, aprender com eles e aprender com vocês também. E a gente pede para vocês interagirem, né? No meio aí, logo no início também, façam perguntas. E se não der para responder agora, a gente responde depois, mas o objetivo é interagir. Então, eu gostaria de chamar primeiro o meu companheiro de live, meu querido amigo, Luciano Malpelli. Você está aí, Luciano? Oi, boa noite, doutor Caio, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, obrigado de novo pelo convite. Esse é o 15º convite, né, doutor Caio? E eu estou aqui com muita motivação, muito carinho, porque essas lives que são feitas aqui pelo Dr. Caio, ela nos dá aprendizado, nos dá conhecimento, né? Então, tanto de você ouvir jovens falando, como pessoas, professores, médicos, políticos, então tudo isso nos deixa contente de poder estar marcando esse momento nessas transmissões. Doutor Caio, já estamos aqui com as pessoas que estão chegando, os amigos, as amigas.
E eu só quero dar aquele recado que alguns desses vídeos já estão lá no canal Caio Gaiani no YouTube. Os outros deverão chegar em breve. Eles estão preparando os últimos 3 estarão chegando agora. E eu vou ficar aqui pilotando a nave, tá bom? É isso aí, doutor. Posso chamar a doutora Dolene? Doutora está aí? Boa noite, doutora. Boa noite, Caio. Boa noite, Luciano. Paz e bem. Muito bom estar com vocês. Doutora, eu gostaria de fazer uma apresentação rápida do seu currículo. A senhora é advogada, é agente pastoral e diretora da Caritas. Explica para a gente como é seu dia a dia, o que a senhora faz no dia a dia e o que significa ser diretora da Caritas. Começar pelo final. Na verdade, a Caritas é um organismo da Igreja Católica, a gente costuma chamar do braço social da Igreja. Aqui na Diocese temos a Caritas Diocesana, cujo presidente e diretor é o Padre Joaquim, de Cabriúva, e eu faço parte da diretoria, junto com as entidades membros que temos na Caritas, representando a campanha da fraternidade, que é uma das pastorais, uma das ações que eu trabalho na Diocese e também no Regional Sul 1 da CNBB. E representando a campanha da fraternidade, eu faço parte da diretoria como segunda secretária. Então, a gente chama segunda secretária diretora. Então, eu faço parte da diretoria da Caritas nesse triênio, no trabalho que estamos realizando até 2022. E no dia a dia, trabalho com o trabalho pastoral, com as ações, as atividades advocatícias, né? A minha área de atuação atualmente, e atualmente porque são 3 anos que eu estou aí atuando como advogada, eu era escrivã de polícia, me aposentei como escrivã de polícia e passei a atuar na advocacia, porque já era minha formação o direito. E contribuindo no que a gente pode com o bem comum, com uma sociedade mais justa e solidária, vamos trabalhando. Que ótimo. Na verdade, nós temos um amigo em comum, né, que é o Jacinto Damasio. Sim. Que me apresentou para você e a gente combinou essa live. Isso. O Jacinto, que também é da Pastoral Fé e Política, ele é atuante, né? Eu conheci o Jacinto mais ou menos uns 2 anos atrás, quando ele levava algumas demandas da sociedade lá, da comunidade, para que a gente pudesse resolver, dar um apoio, né? E realmente vocês fazem um trabalho brilhante para a sociedade. E eu gostaria de falar também que eu estou adorando esse curso que vocês estão dando online, toda quarta-feira, sobre política, né? Sobre fé e política. Tá muito bacana. Que bom, que bom. É um curso do Núcleo de Formação de Fé e Política, se você me permite, que eu estou hoje na Diocese como coordenadora do Núcleo de Formação de Fé e Política. Ele é um braço do Centro Diocesano de Formação para o Laicato, que tem as escolas de teologia, inclusive tem a de Itu, tem de Salto, tem a de Jundiaí, são 5 núcleos de teologia, um núcleo catequético e o nosso núcleo de formação de fé e política. E aí, com a pandemia, nós tínhamos lançado 2 cursos para esse ano, tivemos que suspender, né? E aí, suspendendo os 2 cursos, ficou aquela, e agora, o que a gente faz? E nos reinventamos. Fizemos um primeiro curso em julho, com um número de inscritos de 156 pessoas. Diariamente, nas aulas, que foram sempre às quartas-feiras, nós tínhamos em torno de 100, 104 pessoas, e agora estamos indo para a mesma marca também, com o curso que você falou, de Francisco a Francisco, que é de São Francisco de Assis ao Papa Francisco, perspectivas para a eleição 2020. Então, a gente quer contribuir mesmo para esse processo todo de conscientização. Foi muito legal.
a primeira aula há 15 dias atrás, se não me engano. Sim. E eu tinha lido bem rapidamente sobre Francisco de Assis, mas aquele dia a professora deu uma aula, né? E a gente fica impressionada como Francisco de Assis, que, se não me engano, era um filho de um pai rico, e ele abandonou tudo para o bem da comunidade, para trabalhar com a comunidade, não é isso? E vem um conceito político desde aí, né? Sim, e por isso mesmo nós quisemos, Caio, se me permite, buscar em São Francisco a proposta da comissão organizadora, nós somos uma equipe, né, no núcleo, foi exatamente de pensar isso. Falar assim, as pessoas falam de Francisco, Papa Francisco escolhe o nome de Francisco, né, Francisco para o seu papado, é o primeiro Papa Francisco, exatamente se espelhando em Francisco de Assis, e como Francisco faz uma revolução, não só em Assis, como as professoras que você bem colocou, foram as irmãs franciscanas da penitência, a irmã Vilma falando de Bolívia para nós, a irmã Marta falando de Barretos, mas a gente tem as irmãs franciscanas da penitência aqui na cidade de Louveira, então foi o contato com elas e chegamos às outras irmãs para fazer esse momento de formação. Eu concordo com você plenamente, já li muito a respeito de Francisco, mas a maneira como elas nos colocaram, a maneira como elas trouxeram toda a influência de Francisco na sociedade do seu tempo e como isso marcou, talvez seja por isso que lá João Paulo II, depois Bento XVI, já propõe os encontros em Assis, né? E o Papa Francisco tem mantido, porque de lá sai a referência social para uma transformação da realidade social nossa. Eu acho que tem muito a contribuir para a sociedade brasileira a gente aprender com Francisco de Assis. Já que nós tocamos nesse assunto, deixa eu ver se eu fui bom aluno. A vida de Francisco de Assis foi mais ou menos no século XIII, não é isso? E no país, entre Itália e Espanha, se eu não me engano. Isso, exatamente, ali na divisa, né? É a Itália, mas era uma divisão, né, que não existia plena como a gente conhece hoje, a geografia era outra. Mas exatamente, você está correto. E ele, só para repetir para quem está chegando agora, ele era filho de um pai rico, né, daquela época, e ele abandonou toda a riqueza para cuidar dos doentes, cuidar dos pobres, e essa foi a vida de Francisco de Assis. Muito interessante e serve como exemplo para as nossas vidas, as atitudes que ele tomou durante a vida dele, e isso está relatado, né, para a gente estudar. Sim, com certeza, viu, Caio? Você traz muito bem a proposta de olhar para Francisco como modelo de seguimento mesmo. O nosso fundamento é Jesus Cristo. Como cristãos, nosso fundamento é Jesus Cristo. Mas aí a gente vai olhando para pessoas que conseguiram traduzir nas suas vidas essa opção, esse fundamento. Porque falar, Jesus Cristo é meu fundamento, e deixar lá no plano, só lá um plano distante, só na teoria, vamos dizer assim, não se aproxima da realidade. E quando a gente vê que houve pessoas, e aí é o exemplo dos santos ou das pessoas que a gente cita aí, que se doaram e que entenderam essa proposta, olhar para essas pessoas e dizer assim, poxa, é possível. O que Cristo me pede não é uma coisa impossível de ser realizada, não, é possível sim. Então é possível ter uma vida pautada pela ética, pela solidariedade, pela justiça social, é possível. E a gente acredita nessa proposta porque ela pode transformar a realidade social brasileira. Doutora Dolaine, já que a senhora entrou no assunto, tocou no assunto de ética, acho que a gente pode começar a falar um pouquinho sobre ética. Aí eu sugiro o seguinte, a gente
fala um pouco sobre ética, depois sobre política e depois sobre fé. E nesse meio tempo, o Luciano vai nos falando se tem alguma pergunta, se alguém quer interagir com a gente, né? Seria interessante também interagir. Então, sobre ética, doutora Dolene, como é que a gente pode definir ética? Muito bem. Às vezes as pessoas fazem uma confusão entre ética e moral, e a gente já ouvi vários, eu sou teóloga também, e já ouvi, né, estou concluindo o 4º ano de teologia, e já ouvi vários teólogos dizerem, Jesus até foi contrário à moral da sua época em alguns aspectos. Por exemplo, a moral judaica previa o apedrejamento de mulheres adúlteras. Jesus rompe com essa lógica, então ele quebra um pouco com a moral, o costume, porque a moral vem das normas, vem das leis, vem dos costumes, da cultura local, da cultura daquele povo. Jesus também quebra a moral quando ele vai e cura no dia de sábado. Então, por quê? Porque às vezes os costumes, eles ficam um pouco turvos, um pouco, vamos dizer assim, deformados diante de uma vida ética. Por exemplo, uma tribo pode ter o costume de comer seres humanos. Está dentro da moral deles, eles não são amorais, não estão fazendo nada de errado para a cultura deles, para o costume deles, mas olhando com uma visão ética, é coerente matar um ser humano para me alimentar dele se tem outras fontes de alimento? Então, a ética pressupõe aquilo que conduz as nossas vidas numa sensibilidade, num padrão de cuidado, de atenção, de respeito. Eu estou traduzindo porque às vezes a gente fica na filosofia só falando ética, entra no ethos e fica difícil a compreensão. Mas quando a gente pensa numa pessoa ética, independente da moral, se a moral dela é cristã, se a moral dela é uma outra moral, ela vai ter ética e vai dar à moral dela essa condição de caminhar mais próximo da equidade, do que é digno, do que é honroso, do que vamos dizer, a gente costuma falar assim, do que é positivo, do que eleva a dignidade do ser humano. Então, traduzindo, uma pessoa ética jamais vai ter uma atitude de lesar o outro. Ele não vai praticar isso. E aí ele não vai precisar da norma para dizer que se ele lesar, ele vai responder aos tribunais ou criminal, ou pelo menos uma ação civil, uma indenização, porque ele é uma pessoa ética, ele é uma pessoa pautada pelo respeito, pela equidade. Então, a ética pressupõe condutas que conduzam para uma humanização. E aí a gente trabalha hoje, como o Papa Francisco fala, uma humanização integral, que leve o ser humano a uma conduta de crescimento para o bem, e não para a vantagem, para o egocentrismo, para o egoísmo. Eu costumo trabalhar muito nas aulas de teologia, com os alunos nas nossas aulas também do Centro de Formação para o Laicato, que numa linguagem que fique mais acessível e compreensível para a prática. Eu sou muito voltada para a questão prática. Como é que essa teoria toda, esse conhecimento todo, se traduz no meu dia a dia? Na minha relação lá com o mercado, quando eu vou fazer minha compra, na minha relação na minha casa, com o meu marido, com as minhas filhas, meu genro, minha neta, meus pais, meus cunhados. Quer dizer, como é que essa minha relação de convivência com as pessoas? Eu estou sempre buscando vantagem sobre as pessoas, ou eu entendo que é uma construção em que nós nos somamos, nós contribuímos uns com os outros? Porque também não é só, vou me doar, porque eu também preciso receber, eu também como, eu também tenho minhas necessidades, eu também tenho direitos. Então, a gente vai construindo uma sociedade ética onde a gente vai equilibrando os direitos e vamos respeitando os direitos dos outros. Eu tenho o meu, mas o outro também tem o dele.
E uma postura ética pressupõe que eu tenho essa visão de respeito ao outro. Ou como diria Jesus na leituras, né, da semana, ele tem trabalhado em Lucas as bem-aventuranças, é exatamente nesse sentido. É bem-aventurado aquele que é solidário, aquele que não usurpa, não desrespeita a vida, aquele que é justo no que deve com as pessoas, né? Vai dizer, não durma o salário do teu empregado na tua casa. E aí muitas posturas éticas que vão nos dando essa dimensão de uma vida coerente com a dignidade minha e do outro. Isso é uma postura ética. Não sei se ficou bem claro. Claro. E tudo isso leva à felicidade, né, doutora? Com certeza. Do A indivíduo. verdadeira felicidade, né? A Que não felicidade, consiste no ter, mas no ser, no se elevar como ser humano, né? Eu queria entrar, não. doutor, desculpa, eu queria entrar nessa conversa. Fala, Luciano. Que é um conceito, quando eu dava aula de ética também, é aquele conceito muito básico, né, do doutor Caio e doutora Dolaine. É aquela pergunta, são as 3 perguntas básicas, né? Eu Sim. quero fazer isso, mas eu posso fazer? Posso, né? Quer dizer, eu quero fazer isso. Eu devo fazer isso? Eu posso fazer isso? Então, o querer, normalmente, a resposta é sim. A reflexão, e é o que a gente coloca, e você com maior propriedade, né, doutora? Pode nos esclarecer e acrescentar. A grande questão é, eu devo fazer isso? Porque poder eu posso. Eu posso roubar? Posso. Eu quero roubar? Quero. Mas eu devo fazer? Exatamente. E aí vem aquela outra questão que se fala, e a gente comentava muito em sala de aula. Agora eu já não dou mais aulas. Mas a gente comentava muito em sala de aula. Eu não quero fazer aquilo que eu não quero que façam para mim. Eu não vou fazer ao outro aquilo que não quero que façam para mim. Não é isso? Então, aí você vem respeitar pais, respeitar professores, respeitar pessoas, não roubar, não matar, e aquela coisa toda que é diferente de moral. Eu estou certo nesse contexto aí? Olha só, o professor de ética, quem sou eu para dizer está errado? Não. É exatamente, Luciano, nessa dimensão que eu estava colocando. Quando a gente pensa nas 3 questões, e aí a gente passa até, inclusive, pela peneirinha de Sócrates também, né? A gente pode pôr junto a peneirinha de Sócrates. Quer dizer, na vida, tudo a gente tem que dimensionar. Tudo me é permitido, vai dizer Paulo de Tarso, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque não corresponde ao meu crescimento e à minha evolução como ser humano. Não, e aí eu nem vou entrar só na dimensão da religião cristã católica, mas eu estou entrando na dimensão do ser humano, independente de qual o seu credo, de qual a sua religião, se você é ateu, eu quero evoluir como ser humano. E para evoluir como ser humano, eu tenho que ter uma conduta ética, esteja eu em que moral estiver, em que costume, em que cultura eu me encontrar, eu devo, claro que a moral vai me dizer algumas regras. A moral, pela sociedade, vai ser construída as normas que nos dão a conduta. Então, a gente sabe que a ética já me diz que não posso roubar. E aí, pensando moralmente, vai falar assim, mas se você não é uma pessoa ética e você desrespeitar a ética na nossa cultura, na nossa moral, você vai ser punido, você vai ser preso, você vai ter um processo, sendo condenado, você vai cumprir a sua pena. Por quê? Porque você não foi uma pessoa ética e a nossa moral estipula que para as pessoas que não são éticas tenham esta e esta punição, ou esta a ação para coibir a sua atitude. Então... E nessa... Desculpa, pode continuar. Pode falar. Não, é que eu tenho, viu, doutor Caio, também, eu tenho aqui um comentário, que não dá para colocar na tela agora, do nosso colega aqui, nosso amigo Caio Cristiano, ele é uma pessoa que está sempre aqui com a gente,
é um companheiro da gente aqui em todas as lives, ele participa bastante, e ele fala assim, nós sabemos, Dr. Caio, que nenhum cristão conseguiu descrever ética segundo Confúcio e Sêneca. Por outro lado, eu sempre fico com uma dúvida, e aí eu quero colocar para essa discussão, e aí eu quero envolver o Dr. Caio também. Podemos dizer que ética é o ser, e a moral é a lei? Ou não? Eu gostaria de apimentar mais ainda, dizendo minha observação aqui em relação à pergunta do Caio. Eu acho que não tem uma receita de bolo em relação à ética, né? E a ética, ela não existe ética universal, como a doutora falou no começo da live, né? Os índios pensam de uma forma, a gente pensa. Então, não existe um conceito universal. E a moral, eu acredito que seja individual. A senhora não acha, doutora? É individual, mas ao mesmo tempo é coletiva, porque no momento que ela é uma construção de uma comunidade, de um agrupamento de pessoas que têm a mesma cultura e que vão construindo a sua moral, claro que hoje nós já não vivemos na Idade Média em que a moral cristã dominava todas as sociedades conhecidas, civilizadas da época, né? Vamos dizer assim, porque haviam outras culturas com outras morais, mas a predominância era a moral cristã. Hoje nós temos a moral cristã convivendo numa mesma sociedade, como acontece na brasileira, com vários segmentos morais, mas a gente tem algo em comum. Nós temos em comum, por exemplo, as normas, as leis que foram sendo construídas no nosso país, elas são comuns a todos, seja católico, seja batizado, seja cristão de outra denominação, seja de qualquer outra religião, o que vale para um vale para todos, não é? Então, ela acaba sendo individual, mas ao mesmo tempo é uma construção coletiva, né? Então, a gente tem que ter essa visão aí do coletivo também. Pelo menos penso eu. Com certeza. Luciano, quer falar alguma coisa? Bom, tem aqui, já que nós tocamos também no assunto, tocamos aqui do Jacinto, ele está aqui dando boa noite para a doutora Dolaine e o doutor Caio também. Esse tema ética e moral, relacionado à política e à fé, é um tema que bem interessante e eu estou aqui super animado para poder discutir. Temos aqui várias pessoas que já chegaram, estão comentando, mas aí nós vamos dar boa noite um pouquinho mais para frente. Doutor Caio, toca aí, que são 3 temas interessantes aqui para hoje, né? Com certeza. Sabe, doutora Dolaine e Luciano, quem nos assiste, o brasileiro, infelizmente, ele tem na sua história 2 frases terríveis para a ética, para a moral, né? Enfim, para a cidadania. A primeira é aquela, cada um para si, Deus para todos, né? E a outra é aquela lei de Gerson, que ficou famosa lá, aquele jogador Gerson, da seleção brasileira, que ele fazia uma propaganda de cigarro naquela época, e dizendo que o brasileiro gostava de levar vantagem em tudo. Falar, eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? E isso pegou de uma forma na cultura brasileira que foi uma das coisas terríveis para quem viveu essa época. Eu acho que agora, essa nova geração aí, com a internet, com o celular, ela está vivendo outra situação, né? Às vezes também antiética, mas naquela época que a gente viveu foi terrível isso, impregnou, e isso muita gente viveu, né? Isso é terrível para uma sociedade. Eu costumo dizer assim, ter orgulho de ser brasileiro, como todos nós aqui. A garra, a dedicação,
como o brasileiro tem o dom de se reinventar diante das situações. Nós, né, não somos tão jovenzinhos, não temos 10, 11, né, 18 anos. Vivemos alguns períodos da história brasileira que nos mostram quanto a gente conseguiu superar crises e quanto a gente conseguiu se reinventar na sociedade brasileira. Não sei se vocês concordam comigo com isso, mas eu faço essa leitura positiva. Por outro lado, como eu disse para você, né, Caio, eu já fui escrivã de polícia durante aproximadamente 25 anos, e nesses meus anos de polícia, a gente se depara nesse campo exatamente com a conduta não ética e não moral das pessoas, né? É a ruptura da ética que leva à ruptura com toda a proposta moral da sociedade brasileira. E aí, realmente, achado não é roubado. Aí eu falo, como assim achado não é roubado? Tá lá, furto de coisa alheia, de coisa achada alheia, tá lá no Código Penal. 156, passa do 155, tá lá o artigo. E aí, quando você fala para a pessoa, sim, a sua obrigatoriedade é, ao encontrar aquele objeto, levá-lo ao posto de achados e perdidos, a uma delegacia, ao Correios. Você tem órgãos para você levar o que você encontrou e deixar. Se eu estou num terminal de ônibus, tenho achados e perdidos. Se eu estou no shopping, tenho achados e perdidos. Quer dizer, na loja, eu vou na gerência, tá aqui, eu achei. Se o outro vai entregar, aí o problema não passa mais a ser nosso, concorda? Eu fiz a minha parte. Mas o que é que as pessoas querem? Tirar vantagem em tudo. Achei esse celular. E o celular tem lá de quem é, dá para pegar, né, dos códigos. Quer dizer, é tão fácil fazer o levantamento de quem seja hoje. Mas olha que celular. Olha que geração, eu não tenho um desse. Foi Deus que me deu. Caiu do céu para mim, assim, o celular, entendeu? Caiu do céu, teu irmão perdeu. E quando você perde o seu? Você não gostaria que ele fosse restituído para você? Então, veja como o individualismo é sempre o eu. O eu que me importa. Se eu achei o do outro, problema do outro, foi Deus que me deu. Deus é brasileiro, Deus está conosco, Deus cuida de tudo, eu faço o meu e Deus cuida de todos nós, foi Deus que me deu. Se eu perco, ai meu Deus do céu, me devolve, ai meu Deus, eu rezo para as almas, eu faço promessa, eu faço minhas orações, eu clamo para que o meu bem volte. Mas quando é a minha vez de devolver o bem do outro, aí não, foi Deus que me deu. Então eu acabo fazendo de Deus como se ele fosse uma propriedade para me agradar da maneira que eu quero. Como se Deus estivesse ao meu serviço para sempre estar me dando vantagem na vida. Então, felizmente, isso pegou em todos os aspectos, seja na fé, seja na política, seja no trabalho, seja na vida cotidiana. O que eu vou ganhar com isso? Qual é a minha vantagem? O que eu levo? Bem colocado, Caio. Eu acho que está aí a dimensão da ética na prática, de pensar, sim, que às vezes a sociedade, como eu falei, tem muitas benesses. A gente olha para a sociedade brasileira, tem muito a elogiá-la, mas também temos que pôr a mão na consciência e falar assim, não. Eu costumo usar muito uma frase, daí a gente depois pode retomar quando falar de política, aquele ditado chinês que todo o povo, toda a nação tem o governo que merece. Um ditado muito antigo, né? E quando aí uma pessoa fala para mim assim, mas meu prefeito é corrupto, mas o vereador é corrupto, mas... E aí eu falo, mas quem foi que votou? Todo líder, todo o coordenador, aquele que está à frente, aquela liderança, ela é reflexo do povo. Se o povo for totalmente íntegro, se o povo for honesto, nós vamos ter só lideranças honestas. Agora, quando eu tenho, você já é da vida política aí, mais do que eu, na vida pública, né?
Quando eu tenho colegas lá que não são tão éticos, eles foram votados, não foram, Caio? Quem os votou? Votou por quê? Por que colocou essas pessoas lá? Porque eu tive vantagem. Porque eu estou pensando no benefício, ou que eu já recebi, ou que eu vou receber. Ou não é? Alguma vantagem tem. Porque não, votei porque eu achei que ele era uma pessoa ética, era boa. Existe isso? Claro, você pode se enganar. Mas, na maioria das vezes, ou eu recebi uma vantagem antes, ou eu estou pensando numa vantagem posterior. E aí, não é nem ele é corrupto. Não, é a lei de Gerson aí que você falou, a vantagem. Então, eu estou sempre pensando qual a vantagem. Ou eu já tive a vantagem e aí eu me comprometo, ou eu estou esperando a vantagem depois e daí eu vou cobrar. Fala, viu, eu votei em você, agora estou precisando que você resolva isso para mim, você precisa fazer isso para mim, eu preciso... Não é assim? Então, infelizmente, você trouxe aí duas realidades que realmente marcam muito. Antes de eu tocar nesse assunto polêmico, né, da política, do dia a dia, de quem vota, gostaria de perguntar para o Luciano se ele tem alguma colocação, alguma pergunta aí, Luciano? Bom, agora eu estou doidinho para entrar no assunto da política e da fé, entende? Tem algumas perguntas aqui já preparadas, mas antes disso, se vocês me permitem, eu vou ler aqui o nome das pessoas que estão com a gente aqui, dando boa noite, tá certo? Aí depois vocês dão uma boa noite geral, porque estamos sem espaço na tela. Roberto Flose está aqui novamente, e está dizendo, é isso aí, boa noite. Caio, parabéns pela atitude, pelo jeito. A Cida Malagola também está com a gente. Boa noite. Boa noite. A Guilmar Santos também. Boa noite. Noemi Amaral Ruas está dando boa noite. Boa noite. O Caio Cristiano nós comentamos. A Helenira aqui também está com a gente, dando boa noite. De Cartapati está dizendo: sim. Oi, Caio, boa noite. Boa noite. A de Oliveira Neves também está aqui, dando boa noite. Dalva Barea, dando boa noite aqui também para vocês, para o doutor Caio. O Jacinto Damaso, né, como nós já falamos, dando boa noite aí para o doutor Caio e a doutora Dolaine, para que fiquem em paz. A doutora Flávia Gaiani também está aqui, boa noite. E aí tem alguma... a hora que entrar na política, tem algumas perguntas já chegando sobre, ou pelo menos com alguns comentários sobre política, tá bom? Fiquem à vontade, doutor Caio, você comanda aí a pauta. Eu queria fazer um comentário e depois emendar uma pergunta. A gente vive, no meu entendimento, a gente não vive uma democracia, uma pseudo-democracia. Por quê? Primeiro, que a gente é obrigado a votar por uma democracia, como vamos supor, nos Estados Unidos. Vota quem quer. Segundo, a distribuição dos partidos, ela se faz de uma forma antidemocrática. Porque os partidos, que são em torno de 30 e poucos partidos que a gente tem no Brasil, os Estados Unidos tem 2 partidos. E a gente tem mais que 30. E a distribuição desses partidos, eles estão nas mãos dos mais poderosos. Das pessoas que têm mais poder, nas pessoas que têm mais dinheiro. Então, isso também não é democrático, né? E quando a pessoa se elege, quer dizer... Se eu tenho essa restrição de distribuição de partidos, porque ainda aquela situação que possibilita do CPF, quer dizer, a pessoa não jurídica, a pessoa física, se candidatar sem partido, que é a candidatura avulsa, ainda não está aprovada no Brasil. Alguns países da Europa, eles têm essa possibilidade. Então, facilita mais e possibilita mais a democracia. Mas no Brasil ainda
não temos essa situação. Então, a gente fica à mercê dessa situação, do meu ponto de vista, antidemocrático. E quando a pessoa se elege, vamos pensar numa Câmara dos Vereadores. Estou falando de uma forma abrangente, né? Basicamente, todas as cidades que eu conheço é assim. Ou seja, o prefeito que tem a maioria da Câmara, os vereadores que estão ali para fiscalizar o prefeito, eles acabam sendo parceiros do prefeito, não tendo nenhuma atitude contrária. Isso é ruim para a sociedade. Então, resumindo, do meu ponto de vista, a gente vive, entre outros problemas, uma pseudo-democracia. Vocês concordam com isso ou não? Concordo, Caio. Concordo, sim. Não concordo com o bipartidarismo. Eu também acho que não é uma democracia plena. Mas, apesar dos Estados Unidos ter o bipartidarismo, ele tem a opção das candidaturas avulsas, o que nós não temos aqui. Muitas pessoas acabam se filiando a partidos, se agregando, porque elas não têm a opção de concorrer pelo seu grupo, seja de morador de rua, seja de comunidade, seja de sindicato, sem estar vinculado a um partido. Se fosse feita a desvinculação obrigatória de partido para as candidaturas, pelo menos no legislativo, talvez no executivo mantivesse, acho que a gente até avançou um pouquinho a questão de não ter mais coligação no legislativo, eu acho que foi um avanço e eu vou expressar minha opinião por quê, mas o executivo continuasse a ser como é nos Estados Unidos pelos partidos, independente do número de partidos. Mas que o legislativo, o representante da Câmara, que é a casa do povo, é a casa das leis, mas é a casa do povo, exatamente porque representa o povo, tivesse essa opção das candidaturas avulsas. Eu acho que a gente precisa caminhar para isso, chegaríamos muito mais próximo da representatividade de uma democracia. Ainda que a nossa democracia seja representativa, que não possamos chegar à democracia de Atenas, mesmo porque não é possível imaginar que todo mundo vai lá e usar na cidade, uma cidade com 100, 200, 500, ou uma metrópole como São Paulo, Campinas, não dá para imaginar que cada um vai usar o púlpito da Câmara Municipal para expor as suas opiniões. Então, a gente precisa da representatividade pela complexidade da sociedade atual, no nosso número de habitantes. Mas que houvesse, sim, a possibilidade das candidaturas avulsas. E aí, penso como você, como eu já disse, aquele grupo de associação de moradores, né, do bairro, eles poderiam falar, olha, esse nosso colega, esse nosso companheiro participante, esse morador aqui, ele pode nos representar e nós vamos votar nele. E aí, seriam segmentos também profissionais, então a gente poderia ter uma gama muito maior de representatividade para o legislativo. Eu concordo com isso. Outra questão que eu acho é que você trouxe muito bem, é a dependência que o legislativo, que deveria ser autônomo, totalmente independente, tem do executivo, exatamente por essa questão partidária. Então, eu ganhei pelo partido, eu apoiei aquele candidato, meu candidato se tornou o chefe do executivo, seja no municipal, estadual ou federal, mas a gente está aqui tocando mais no municipal, porque as eleições são municipais, aí eu devo para com ele. Entra a própria cultura brasileira que a gente já tocou. Então, eu tenho uma fidelidade, eu tenho que estar junto, porque o apoiá-lo é vantagem para mim também. Então, para a minha carreira política, imagina, eu estou no partido. Se eu for contra o que o executivo daquele partido está fazendo, o partido pode me expulsar, vai ter problemas, então minha carreira... Tem vários fatores que a gente conhece dos bastidores que a gente não vem ao caso aqui. Mas essa dependência do legislativo ao executivo empobrece o legislativo brasileiro.
empobrece e muito o legislativo. E aí a gente fala, gente, votar no chefe do executivo é importante, mas pense que a mudança do país, a grande mudança começa no legislativo. Quando nós votarmos melhor nos nossos vereadores, nos nossos deputados estaduais, nos nossos deputados federais, mesmo nos senadores que representam os entes federativos, os estados, o distrito, quando a gente votar melhor nessas casas, que é a casa que dá o balanceado da democracia, nós vamos evoluir na nossa democracia. Nós estamos ainda no Brasil engatinhando. Nós ainda não amadurecemos, e você colocou no assunto do voto obrigatório ou não. Também já questionei muito isso. Se o voto não for obrigatório no Brasil, quantos nós teremos votando no dia das eleições? Já houve estudos que vão dizer que nem 10% do eleitorado vai comparecer, porque não há uma cultura política cidadã no nosso povo brasileiro. E isso a gente precisa, para amadurecer a nossa democracia, conquistar. Politizar o nosso povo brasileiro. Então, politize-se. Que é um jargão, né? Tem até site que usa, mas é um jargão, né? Politize-se. O que vocês estão fazendo aqui, essa live de dar essa possibilidade de conhecimento, de perceber que a política não é só a política partidária, é muito mais que isso. A partidária faz parte do processo, mas existe uma gama muito maior, muito ampla do que é fazer política. E aí, quando o brasileiro aprender isso, quando o brasileiro estiver desenvolvendo a sua politização, acho que a gente pode pensar na questão de uma democracia, de um amadurecimento na democracia brasileira. Eu quero entrar na conversa aí também, já que o doutor Caio pediu uma posição. Eu estava aqui na ponta da língua para falar exatamente como a doutora comentou agora, viu, Caio? Nas eleições majoritárias, para presidente, para deputados, eu estava me envolvendo em política, as pessoas me perguntavam, Luciano, em quem você vai votar? Mas você está perguntando para presidente ou está perguntando para senador ou deputado? Mas não interessa, tem que ser para presidente. Mas eu entendo que nem a doutora Dolene. Nós temos que escolher aqueles que são os legisladores, são eles que resolvem os problemas, eles que definem as leis, eles que colocam e tiram os mandatários, né? Essa é uma posição que eu tenho, muito clara. Então, assim, escolha um bom deputado, escolha um bom vereador, certo? Porque junto com ele, certamente você terá um bom prefeito, você terá um bom presidente, né? E vem à tona, inclusive, né, doutor Caio, que nem o Caio aqui está comentando. Ele fala que a vantagem é chamada da velha política, né, aqui no país, e o de Cartapati, ele fala o seguinte, eu quero colocar isso para nós. A política e fé sempre estiveram juntas no milênio da história da religiosidade e a sua interferência na política, né, a religião e a política. Religiosidade como universal e não apenas cristianismo nesse contexto. Quais os prós e contras do Estado laico no Brasil do século XXI? Mas aí eu coloco, eu quero emendar, já falando de política, sobre o que está acontecendo hoje em relação ao Congresso Nacional, quando você fala em religiosidade. Eu acho até que o doutor Caio tem essa pergunta para fazer também, para colocar. Está sendo aprovada a lei que vai anistiar 1 bilhão de reais, né? E já sabe que é muito mais, para as igrejas, não importa qual religião e tal, todas vão estar lá,
mas também sabemos que quem mandou esse projeto de lei foi alguém ligado, um filho de um grande pastor ligado a uma grande religião, que é o que mais deve. E aí vem esse tema, a situação. O que eu quero perguntar, e eu faço uma pergunta para a senhora e uma pergunta para o doutor Caio, nesse tema. Doutora, como você vê a política religiosa num país que, como alguém comentou aqui, de um Estado laico, né? Que é obrigado a votar e tem aquele segmento. Então, como é que você vê essa política direcionada? E nós estamos falando religiosa, essa é a pergunta para a senhora e para o doutor Caio. Qual seria o papel, doutor Caio, de um deputado, de um político, num momento como esse? Vamos lá, doutora. Eu começo, então? Como é que eu vejo? Eu acho que lá você fez a pergunta anterior eu esqueci o nome do internauta, né, do participante, mas que dizia, assim, um Estado laico, mas que a gente tem essa influência e tivemos. Então, a influência durante toda a história política aí da civilização, nesses últimos 2 milênios, misturando religiosidade, a religião cristã e a política, então a fé e a política. E aí, talvez venha daí também um pouco a aversão quando a gente fala de fé e política na Igreja Católica para alguns segmentos, para alguns batizados. Então, clarear. Quando a gente fala da dimensão da fé e da política caminham juntos, nós voltamos lá na questão ética. Eu professo que eu tenho fé. Eu digo, sou de qualquer religião. Se eu pegar todos os livros sagrados de todas as religiões, eles vão ter condutas morais dentro das normas da sua religião, mas se nós mergulharmos, formar fundos nessas condutas, elas são éticas. Elas buscam a ética. E aí eu olho para a religião, ela me chama a ser uma pessoa ética. Então, quando eu penso em fé, a mesma prática que eu digo que eu tenho lá na minha igreja, no meu círculo religioso, no meu templo, no meu terreiro de umbanda, de quimbanda, de candomblé, quer dizer, aonde eu vivo a minha fé, eu sou chamado a viver essa mesma fé, essa mesma conduta ética que eu busco ter lá na minha comunidade religiosa, na minha comunidade social, no todo. Então, eu não sou da minha fé só quando eu estou lá no meu culto, só quando eu estou lá no meu encontro, na minha missa, na minha celebração. Não é lá que eu sou religioso, eu sou em todo lugar. E se eu sou em todo lugar, e a política é a arte de fazer o bem comum, e o que a religião preza é o bem comum, as duas coisas se casam. Então, quando eu vou para a política, e aí a gente até conversava antes de começar a live, se eu já tinha me candidatado, eu não, porque eu não me sinto vocacionada a fazer política eletiva. Mas admiro e apoio todo cristão ou todo religioso de qualquer denominação, ou mesmo toda pessoa cidadã do bem, que entende que a sua vocação para uma sociedade melhor, para a promoção do bem comum, é através da política partidária, da política eletiva, assumindo um cargo público. Mas isso não me exime de ser uma mulher política, de ser uma cidadã e de exercer a minha contribuição política para a nossa sociedade. Na minha vocação, como professora, como formadora, como orientadora daqueles que se sentem vocacionais, ou daqueles que não entenderam nada de política ainda, como a grande maioria do nosso povo brasileiro que a gente vinha falando. Então, quando eu penso na fé, não é o pegar a religião e levar a religião para estar na coordenação, na presidência. Quando o ente assume, aquela pessoa assume o cargo público, ela não fala mais em nome da sua religião. A sua religião é dela e ela tem que praticar a ética da sua religião.
mas ela fala em nome de um povo todo. Ela representa todo um povo. E aí, ela tem que pensar no bem comum. E bem comum é comum. Não é só dos católicos, não é só dos evangélicos, não é só dos espíritas. Então, tem esse fator. Quanto ao perdão da dívida, eu vou ser muito sincera, me decepcionou, sou muito contrária também. E digo assim, quem é católica sou eu. Se a minha igreja deve, quem tem que ajudar com o seu dízimo para pagar a dívida da minha igreja católica sou eu. Não é o evangélico, não é o espírita e não é o ateu, ou seja, qualquer religião que for. Cada religião, cada pessoa que opta por viver num... Se a gente opta por um clube, a gente não paga a mensalidade do clube? A gente não vai lá, precisa fazer uma... Condomínio, eu moro no condomínio, não tem as reuniões de condomínio? Olha, vamos ter que pintar o prédio, vamos ter que ver um condomínio de casas, loteamento fechado. A gente precisa fazer a jardinagem, vamos ter que pagar, não vamos? Quem tem que arcar? É aquele que entrou para o clube, que entrou para o time, que mora no condomínio. Assim deve ser também das religiões. Então, para mim, não tem que ter anistia. Tem anistia para a dívida da pessoa física? Tá tudo perdoado, o CPF da gente, se a gente ficar devendo? Não, ao contrário, tá lá, aí fazem hoje até uma análise de quanto você é uma pessoa pagadora corretamente, quanto você não é, ficou devendo, eles sabem de tudo. Se não tem anistia para o povo, para a população em geral, porque para o ente religioso vai ter anistia? Então, eu particularmente não concordei, tenho vários colegas que também não concordaram com isso, mas foi o legislativo que decidiu. E aí, decidiu, nos representam, decidiram por nós, pronto. Não é assim? Nessa linha, né, doutora e doutor Caio, nessa linha que você percebe, e aí você... com muita propriedade, a doutora comentou, né, doutor Caio, que nós estamos pagando uma conta que parcialmente é nossa, porque eu faço parte de uma igreja ou coisa desse ponto, né? Doutor Caio, aí eu passo a bola para o senhor aí. Seria este o papel de um deputado ou de um legislativo? A bucha é sua. O papel é representar o povo, né? O vereador representar numa cidade, o deputado estadual representar naquela região do estado e o deputado federal representar o seu estado lá em Brasília. E agora, eu queria citar uma experiência própria. Eu morei nos Estados Unidos 2 anos, isso faz tempo, mas eu trago de lá algumas coisas na minha vida, né? E lá o político, a população tem uma visão totalmente diferente do que a gente tem. O brasileiro tem hoje, e a gente vive isso, que o político, é difícil hoje ser um político, porque todo mundo enxerga com os olhos de que, esse cara, ou ele está com más intenções, ou ele não está representando bem a sociedade, ou ele está pensando só nele, ou ele é corrupto. Infelizmente, porque a gente passou por essas histórias recentes na política brasileira, né? Ou a maioria da população pensa assim. Lá nos Estados Unidos, eles têm o político como alguém que eles admiram. Então, o papel de representar a população, eles enxergam lá, puxa vida, esse nos representa, então tem todo um respeito em relação àquele cargo, àquela pessoa que representa a comunidade, a população, de uma forma política. Então, fica uma situação difícil para mudar essa cultura brasileira como ela já está instalada. E, por um outro lado, veja bem, a pessoa que enxerga a política em tudo, né, quando a gente vai comprar um remédio na farmácia, ali houve uma ação política de ter um tabelamento daquele remédio ou não. Tem remédios que são caríssimos, né? A gente vê no dia a dia
que a pessoa precisa tomar um remédio ali e custa muito caro, às vezes precisa entrar com recurso para tomar. Então, tudo tem ação política. Quando a gente vai no posto de gasolina, e o preço do combustível também tem uma ação política ali. Então, tudo, na nossa comida, olha o preço do arroz, como é que ele está agora. Houve uma ação política ali. Então, tudo são ações políticas no nosso dia a dia, né? Na escola do meu filho, na nossa conta de energia. E a pessoa que enxerga isso, ela vê que ela precisa batalhar e participar da política, senão ela vai simplesmente andar de carona e ela vai ser obrigada, quer dizer, ser obrigada a aceitar as coisas que os outros decidem. Então a gente tem que ser bem representado, a gente tem que eleger pessoas que vão nos representar naquelas cadeiras, seja a cadeira de um vereador, de um deputado estadual, de um federal, porque senão a culpa é nossa também, né? De eleger pessoas erradas e o Brasil não andar do jeito que a gente quer. Então tudo isso é muito complexo e é muito difícil ser político hoje, mas é uma batalha que a gente tem que enfrentar dia a dia, porque senão as coisas não melhoram. Bom, deixa eu. Aqui chegou. Vamos dar uma boa noite aqui para Bianca Garcia, que eu não falei o nome dela aí, tá? A Leni Alexandre também está aqui. A Eunice Lopes Arruda. E aí eu estou chegando aqui, deixa eu ver. No Jacinto, ele fala o seguinte: eu penso que as comunidades têm que estar no meio político como um bom cristão para fazer o bem. Ele continua, e os políticos têm que mostrar ser cristão para ser um bom mandatário com ética. Aquele se você tiver uma fé em um ser, uma entidade, ou seja, como podemos colocar aqui, você vai fazer com amor, e fazendo com amor você vai representar. Eu acho que é isso que o Jacinto falou. Eu quero completar aqui também uma boa noite para Elisa Lopes. A Eunice, ela comenta, realmente não dá para misturar as coisas, não é isso? Então, e o Caio também fazendo o Caio Cristiano sempre participando aqui. Caio, não dá para colocar todas as questões aqui no mesmo tempo, né? Mas continua mandando. Aí a gente vai tentar fazer uma redução dos pontos. Eu queria colocar, nós estamos com 1h e 2 minutos, e eu queria voltar a falar entre fé e política, né? O papel do legislador muitas vezes se confunde com o papel do religioso para os leigos. Como o Dr. Caio acabou de falar, a política ela está em todos os lugares. Então é comum hoje, né? Diferente de antigamente, que era um pecado. Hoje é comum você estar numa missa ou num culto e parte do tema ser política, falar de um político, dar referência a um político, ou defender uma tese política. Isso, pelo que o doutor Caio comentou, é uma prática comum. Agora eu pergunto para a doutora Dolaine, que é a nossa convidada, né? Vamos colocar lá no paredão. Doutora, a senhora não acha que existe um exagero? Porque às vezes a pessoa vai à igreja, ou vai ao culto, ou vai à igreja que seja, ou terreiro e tal, e as pessoas vão lá para se receber, se sentir bem, falar com Deus e tal. E aí o assunto política, como é um tabu um pouco interessante aqui para nós, o assunto política vem à tona. E às vezes leva, assim, 20 minutos da pessoa que está com o microfone na mão falando de política. Você não acha que está exagerado isso ou é impressão minha? Muito bem, Luciano. Eu acho que algumas ponderações, se você me permite. A primeira, Pio XI, o Papa, já colocava que a política é a maneira mais profunda de fazer caridade. Por quê? Quando eu mato, eu faço minha caridade, eu sei que eu tenho que partilhar com o menos favorecido.
eu posso ajudar financeiramente, com alimento, com um aluguel, com uma pessoa, uma casa, ou às vezes 2 no máximo, ou às vezes eu ajudo, não posso nem ajudar uma família inteira, eu ajudo uma entidade, a entidade junta de vários e vai fazer a caridade. Quando nós temos uma política que esteja a serviço do bem comum, eu falo do bem comum porque minha especialização é a doutrina social da igreja, eu sou formada pelo CEFEP, que é o Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara, ligado ao CNBB, numa especialização, numa pós-graduação em formação política para cristãos leigos e leigas. Quando a gente pensa no bem comum, que é um dos princípios basilares da doutrina social da igreja, algumas ponderações. Primeiro, a maioria dos cristãos católicos, e agora vamos falar do catolicismo, que é a minha base, né? Não conhece que a igreja tem uma doutrina social, que foi compilada e sistematizada a partir de Leão XIII, em 1891, com a Rerum Novarum, mas que já tem a tradição com T maiúsculo e os fundamentos desde a igreja primitiva. Quando eu vou lá em Tiago, quando eu vou no Evangelho de Mateus 25, quando eu vou nas cartas paulinas mesmo, nunca se separa essa dimensão do social, do humano, do espiritual. Porque quando eu sirvo a Deus, eu sirvo a dignidade dos filhos de Deus. Eu me importo com os filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. E se todos são filhos criados à imagem e semelhança de Deus, e a igreja vai afirmar isso no catecismo da Igreja Católica, nos documentos do magistério, se o ser humano é imagem e semelhança de Deus, porque ele é filho de Deus, quando eu quero servir a Deus, eu o sirvo no ser humano. Então eu vou para a igreja, para o encontro com o divino, levo a minha vida para o encontro com o divino, mas eu também sou chamada a apresentar ao divino aquilo que eu fiz de bem, para louvar, para valorizar, para mostrar ao divino o quanto eu o reconheço na minha vida e quanto eu amo. Então, essa é uma dimensão. Por isso que fé e política não se separam. Porque aí Pio XI vai dizer isso, São Paulo VI vai retomar isso, né? A caridade, a política é a forma excelente de fazer caridade, porque eu vou atingir muito mais pessoas, eu vou dar dignidade às pessoas na realização do ato político, e o Papa Francisco tem insistido nisso. E aí o Papa Francisco viralizou uma fala dele em que ele diz assim: a gente fala que a política não presta, mas será que não é porque os cristãos não se envolveram na política numa dimensão de transformação e de viver essa proposta evangélica? E ele não está dizendo político, só o político eletivo, só o político partidário, ele está falando do povo cristão. Então nós somos chamados a nos envolvermos na política, porque como vai dizer Dom Pedro Causadáliga, bispo emérito de São Félix de Araguaia, que morreu, né, agora no mês de julho, tudo é política, ainda que o político não seja tudo. O ente político não é tudo, ele é uma dimensão da política, mas tudo é política, como o doutor Caio já bem trouxe. Essa é uma questão. A outra, também acho, no momento em que eu vou lá para refletir, claro que eu vou fazer ligação, o presidente do culto, pastor, o padre na celebração, ele vai trazer aquela dimensão da leitura proclamada, né, anunciada, para o cotidiano, para o real, para como eu vivo a minha fé. E aí, se a política está em tudo, vai ser para a dimensão da minha fé, sim, sobre a questão de como está o preço lá no mercado, como vocês já bem colocaram, como é a questão da vaga no sistema de saúde, aquela consulta que eu fico meses no SUS esperando, não porque o SUS é ruim, o SUS não é ruim, mas porque ele não tem os investimentos e o olhar que ele deveria ter da administração. Então, a gente faz esse olhar também na assistência social, na previdência de tantas pessoas que estão esperando o seu benefício, o seu recurso e fica lá parado. Por quê? Porque falta até pessoas, não foram abertos concursos, não foram contratadas novas pessoas para
complementar o quadro dos que foram aposentando também, dos que falecem, e de reposição. Então, são vários fatores que interferem na minha fé. E aí não basta eu só ficar lá, não vou dizer que isso não seja importante, que eu não faça também. Todos nós temos a nossa espiritualidade pessoal, que não é só de ir no culto da igreja. A gente reza em casa, a gente tem os nossos momentos de buscar a transcendência. Mas não vai bastar eu simplesmente ficar ali rezando. Deus mata a fome de quem tem morrendo de fome. E a pessoa bate na minha porta, me dá um prato de comida. Deus mata a fome de quem está morrendo de fome. Mas eu não dou nenhum prato de comida à pessoa que está precisando. E eu não faço nada para saber da realidade dessa pessoa, para melhorar essa realidade. Então, há exageros de ambos os lados. Há muito... hoje, a gente tem percebido um radicalismo muito grande que não condiz com o cristianismo, e Paulo também vai criticar esse radicalismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Peraí, Cristo está dividido? Paulo pensa de um jeito, Apolo pensa de um jeito, Cefas pensam de jeitos, porque são pessoas individuais, e cada um tem a sua contribuição para a comunidade. Mas isso não nos divide, isso soma, isso agrega. E é isso que a gente precisa entender. Então, quando eu pelo estudo, pelo conhecimento que tenho da teologia e da caminhada de pastoral, são 34 anos que eu sou agente pastoral ininterruptamente, não condiz que o padre me diga, vote em fulano. Não, porque isso é de fórum íntimo. O padre vai me dizer, o pastor vai me dizer, olha, vote em festas, vote em pessoas que busquem o bem comum, vote de acordo com a sua consciência. Mas quem vai votar sou eu. Isso é fórum íntimo. Eu nem costumo dizer às pessoas em quem eu votei, em quem eu deixo de votar, porque aí a pessoa vai falar, você é disso. Porque você só é daquele partido. Porque você é da... Eu não voto em pessoas. Mas eu voto... fórum íntimo. É eu e a minha consciência. E isso as pessoas têm que entender. Então, não tem que ficar perguntar, tirar uma dúvida com um amigo, né? Olha, estou pensando em votar em fulano, o que você acha disso? Você concorda, né? Você conhece tal pessoa, já ouviu alguma coisa dela? Então, aí eu buscar essa informação, buscar esse conhecimento, aí sim. Mas eu ficar, vota em quem, hein? Como se fosse o voto de cabresto, é mais fácil. Aí, se eu der errado, a culpa é do padre, a culpa é do pastor, a culpa é do pai ou da mãe de santo, a culpa nunca é minha. Eu votei porque eles mandaram, não fui eu que... Então, acho que esse fator realmente, a gente vai para o encontro com o sagrado para a dimensão do crescimento na fé, para o crescimento espiritual, para nos humanizarmos. A política faz, mas tem a dose certa. Tudo tem a dose certa. Porque eu também vou falar da minha vida de família, eu vou falar da minha vida pessoal, do eu, dos meus erros, do que eu quero melhorar, do que eu quero me desenvolver mais. Então, acho que são dimensões complementares, mas uma não pode sobrepor a outra. Gostaria, Luciano, só dar uma opinião complementar sobre o meu pensamento. Eu acho que a igreja, ela pode, sim, promover o debate. Né? Vamos supor que naquela cidade tenha ali uma igreja que tenha 500 membros, né? Na igreja. É um número expressivo de pessoas. E se a igreja trouxer os pré-candidatos, os candidatos, para um debate na própria igreja ou algum lugar, vai instruir as pessoas a escolherem melhor, né, os seus candidatos. Daí eu acho vantagem em relação a isso, porque nem todo mundo assiste televisão, ou as cidades às vezes não têm televisão local e não proporcionam esse debate entre os candidatos, né? Agora com a internet mudou um pouco, mas eu acho que a igreja poderia promover mais esses debates. Perfeito. Inclusive, aqui a Elisa Lopes, ela coloca aqui, ela fala algumas coisas, mas a última frase dela é: fazer política também faz parte do cristão
com critérios e sabedoria. Eu acho que isso resumiu um pouco de tudo isso que, com muita propriedade, a doutora Dolane e o doutor Caio colocaram aqui. Eu estou aprendendo muito, eu estou muito contente por isso. Doutor Caio, nós estamos aqui com 1h15 de conversa, e eu não estou... Olhei agora no relógio. Está muito, muito importante, muito interessante. E aí, toca aí, doutor. O senhor que manda. Se tiver mais uma questão para a doutora... É que o papo está tão gostoso, tão importante, né? Que a gente vai conversando e não vê a hora passar. É fantástico, eu estou adorando. E se a doutora Dolane puder responder mais uma pergunta aí de quem está nos assistindo, e depois a gente finaliza, que tal? Vamos lá. Na verdade, são as perguntas, na verdade, com o tema não trouxe muitas perguntas, posso mas colocar uma, então? Tem alguns comentários, né? Sim, essa tendência da população de polarização, né? A gente sabe que o Brasil hoje está polarizado entre direita e esquerda. Quem é de direita detesta quem é de esquerda, e a sociedade se dividiu, a sociedade brasileira se dividiu politicamente entre direita e esquerda. A gente, fazendo uma análise, a gente costuma ver que tem uma tendência da população a pensar de uma forma polarizada. Por que será que isso acontece, doutora Dolane? Acho aí que são questões para a sociologia nos responder com maior propriedade. Mas algumas questões a gente pode levantar. Eu acho que também faço essa reflexão, o que aconteceu com aquele brasileiro tão amoroso, tão sociável, né? Pode chegar, põe água no feijão que chegou mais um, todo mundo é bem-vindo. E, de repente, a gente percebeu nos últimos anos, de 2016 para cá, principalmente, essa polarização crescendo gradativamente, cada vez mais, no sentido até nas próprias famílias, uma divisão. Porque eu sou do fulano, você estou errado, você não presta, você isso. E aí você olha e fala assim, meu Deus, não é isso que a gente quer enquanto sociedade. Nós podemos ter opiniões divergentes, a gente pode, e todas vêm para somar e contribuir. Não, mas fulano vai para o inferno. Gente, a gente não conhece nem a própria doutrina, a gente tende a generalizar por siglas e não pelas condutas éticas. Então, a palavra de Deus é muito clara. O que é pecado, o que é que nos leva para o inferno, vamos dizer assim, né? Quer dizer, o que nos leva à condenação e no afastamento de Deus é a negação do projeto de Deus, é a negação de tudo que Deus quer. E Deus ama todos os seus filhos igualmente. Não faz distinção. E eu novamente retomo Paulo, eu me faço tudo com todos para ganhar todos para Cristo. Então, quando a gente olha para essa polarização, eu também tenho que fazer algumas análises. Hoje nós temos uma sociedade, como diz Zygmunt Bauman, líquida. Não se tem muita profundidade. As pessoas não têm profundidade. Hoje eu gosto de vermelho. Amanhã eu mudei para o azul e eu meto pau em quem usa vermelho. Eu uso verde, amanhã eu condeno quem usa o verde porque eu resolvi usar amarelo. Poxa, você resolveu ampliar ou mudar, é um direito seu. Mas o outro gostava daquilo que você gosta, daquilo que você já gostou no passado. Então, às vezes, há até uma contradição nas próprias pessoas em dizer assim, eu gosto do amarelo agora e todo mundo que tiver de azul não presta. Mas você já usou azul, então você está querendo dizer que você não prestava? Então, que você era insignificante? Então, as pessoas não têm coerência nem nas falas delas. Elas falam A hoje, amanhã é um B
e elas negam lá que elas são a vida toda. Então, isso é complexo. Também a questão de uma busca do eu encontrar, e para me valorizar, eu tenho que subjugar o outro. Então, é uma busca exacerbada, uma ganância pelo eu, que anula todo o outro que tiver no meu caminho para me realizar no meu eu, porque eu tenho que ser feliz. Eu não estou dizendo que não tenhamos, que não nascemos para ser felizes, mas eu sou feliz com o outro faz parte disso. Aí voltar lá no Papa, em São Francisco de Assis, né? Eu me realizo a partir do momento que eu sou solidária ao outro, que eu estou somando com o outro. Então, talvez por isso Francisco de Assis tenha participado até da cruzada para trazer a reconciliação entre os polos, né, lá na questão do islamismo e do cristianismo. Quer dizer, ele sempre buscou a unir as partes, trazer a reconciliação. Por isso a oração dele, a oração da paz, fazer-me um instrumento da vossa paz. Eu acho que falta mais Francisco nas nossas comunidades, Luciano. Falta mais Francisco nas nossas vidas para nos fazer promotores da paz, do diálogo, do respeito às diferenças, do respeito ao modo de pensar do time, do partido, da religião do outro. Só o meu presta, o do outro não presta. Quando eu falo que é tão bonito, e aí eu faço uma valorização do legislativo. Quando eu vou para a Câmara, e eu sempre fiz muito acompanhamento da Câmara de Vereadores no município de Várzea, e eu vejo que há os embates de opiniões. Mas quando a sessão terminou, todos saem rindo, brincando e batendo nas costas do outro. E aí, depois vamos fazer aquilo? E vamos almoçar junto amanhã? Falei, mas eles estavam no embate. Eu aprendi isso lá nos anos 96, acompanhando a sessão da Câmara. Eles estavam num embate, um defendendo a sua bandeira, o outro defendendo a outra posição, mas eles se respeitam. Respeitar. Falta isso em nós, como população brasileira, fazermos esse respeito também. A gente precisa aprender isso. E eu reafirmo, nos falta muito Francisco. Está faltando a gente assumir essa postura de Francisco de Assis e de Francisco de Roma agora. E acho que a gente encerra. Daí eu quero fazer meus agradecimentos. Não, perfeito. Realmente nós estamos aí 1h22. Chegou aqui a dona Benedita Aparecida Nogueira e a Heloísa Facchini também, está dando boa noite. Da minha parte aqui, temos terminado, né, doutor? Da minha parte aqui, eu agradeço aí o convite de estar mais uma vez aqui. É um grande prazer conhecer a doutora Adolane Coimbra. É um aprendizado, uma cultura, uma forma fácil de explicar, e isso sempre enaltece. Eu costumo dizer que quando eu conheço alguém, a minha medição eu sair aprendendo alguma coisa, sim, então valeu. Então, para mim, valeu estar aqui conhecendo a doutora Adolane também. E aqui, ó, a Cristiane, o Emerson Cury, bom, enfim, o pessoal está chegando, mas nós estamos saindo, então eu deixo para o doutor Caio e para a doutora Adolane os finais, tá? Fiquem com todos com Deus, muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, Luciano, obrigado. Quem está chegando agora, não deixe de assistir essa live depois, porque, olha, batemos o recorde de 1h23, sinal que foi muito boa a live, a conversa foi muito boa, e rolou bastante tempo. Doutora Adolane, não sei como agradecer você ter aceito esse convite. Realmente a gente aprendeu muito com a senhora. Espero que volte outras vezes, que eu tenho certeza que as pessoas vão pedir. Muito obrigado mesmo. Caio, eu que agradeço também ao Jacinto, que nem respondi o boa noite, estava com o microfone fechado, falei boa noite, Jacinto. Permitido, né? Nós nos conhecemos através desse contato do Jacinto.
Agradeço muito a oportunidade de estar contribuindo em nome da Pastoral Fé e Política da Diocese de Jundiaí, do Dr. Rodrigo Mendes Pereira, que é o nosso coordenador diocesano, de estar aqui em nome do Núcleo de Formação de Fé e Política do Amaury Castanho, que quer ser um canal também de formação política para os cristãos, não só os católicos, mas para todas as pessoas que quiserem estar conosco, né, de forma gratuita aí nas nossas formações aí na Diocese de Jundiaí. A oportunidade na simplicidade, naquilo que a gente vive, naquilo que a gente acredita, experiencia no dia a dia. Agradeço muito, muito a oportunidade. Deus abençoe todos vocês e vamos que vamos. Obrigado. Boa noite. E boa noite a todas e a todos. Até mais.